Vai começar agora o nosso primeiro podcast, o podcast do Contador Conceito. E você que vai estar vendo este podcast, eu não sei que horas você vai estar vendo esse podcast, então para você uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Olha, você vai conhecer a partir de hoje, né? Você que acompanha esse podcast, você vai ter experiências de como um contador e como um empresário, né, andando junto gera sucesso. Então o podcast é contabilidade e negócio. Você vai aprender muito sobre esse podcast. Meu nome é Flávio Borges, sou contador e CEO da Conceito Contábil, né? E esse projeto nosso está começando hoje. Já conta com apoio, né, do nosso amigo Matheus, né, da Depósito Santos e Ramos, e ele é nosso convidado hoje. Hoje conta com a gente aqui também a Jéssica, né, a Jéssica Magalhães, vai estar junto com a gente aqui também hoje o Igor, para esse bate-papo que se inicia hoje, né, e contamos com vocês aí para poder estar acompanhando a gente nessa nova empreitada, tá certo? Conto com vocês aí. O Matheus, se apresenta aí para o nosso público aí, Matheus. Olá pessoal, boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui, né? Eu grato ao Flávio aí por esse convite, estar aqui nesse primeiro podcast da Conceito Contábil. E eu sou Matheus Vinícius, sou o diretor da empresa Santos e Ramos Acabamento. Então nós estamos aqui, somos empresário dessa área de acabamento e estamos aqui para bater papo, conversar com a Jéssica, conversar com o Igor, nosso amigo. Então, estamos aí para conversar e debater os assuntos importantes de negócio, de contabilidade, dessa área empresarial aí. É isso aí. Se apresenta para nós aí, nosso amigo Igor. Isso aí, pessoal. Meu nome é Igor. Um prazer estar aqui fazendo parte desse primeiro podcast, né? Tenho certeza que é um projeto aí que vai vir para quebrar muitos paradigmas, né, desse relacionamento entre contabilidade e empresa. A gente está aí com o objetivo de trazer um conhecimento que possa enriquecer, né, tanto a carreira de profissionais da área contábil, tanto a carreira também de empresários de modo geral. E é isso aí, vamos firme, temos muito a falar aqui hoje, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. Isso aí. E você, Jéssica, se apresenta aí pro pessoal. Boa tarde, gente, meu nome é Jéssica. É um prazer eu estar aqui nesse podcast hoje. A gente vai tratar aqui, igual o Igor já falou, o Flávio, o Matheus também, é uma conversa sobre a parceria que é a contabilidade e o empresário. Espero que vocês gostem, estamos aqui para poder dar algumas orientações. Boa tarde. É isso aí. Pessoal, nesse primeiro programa, a gente vai tratar muito de como o contador é importante, né, para o sucesso de um empresário e como também o empresário deve olhar para a contabilidade. Eu acho que isso é muito importante, né, para gerar o sucesso que tanto o empresário busca. Todo empresário, quando abre o seu negócio, ele busca ter resultados, ele busca ter liberdade financeira, não é verdade? É um sonho que muitas das vezes o empresário tem. E muitos empresários, Matheus, eu não sei se você vai concordar comigo, quando abre o seu negócio, seu primeiro negócio, ele vira escravo do negócio, né? Porque falta processo, falta pessoas, falta, de repente, gestão mesmo, de conhecimento. E você que iniciou seu negócio, né? Lá, a gente teve um programa agora, né? A gente, na verdade, teve a palestra do CRI, né? E o CRI é um outro projeto nosso. E o Matheus, ele participou do CRI, ele contou um pouquinho da história dele. E você contou, né? Como você começou. E fala pra gente aqui um pouquinho, Matheus, dessa história sua, dessa jornada, como que foi? Exatamente, né? A gente tá aí nessa área da construção. Eu, desde os 11 anos de idade, com 11 anos de idade, eu já estava no balcão de um depósito de material de construção. Eu me lembro até a data. Dia 22 de dezembro de 1995. Então eu tenho 38 anos. Então, com 11 anos de idade, eu já estava lá no bairro Palmares, em Birité, trabalhando no depósito Douglas, depósito do meu tio, João Batista. Sou muito grato a meu tio, sempre nos deu oportunidade. Então, a gente desde o início, desde criança, né, naquela época não tinha tanto essa questão das leis trabalhistas, então a gente pôde iniciar cedo, e uma trajetória longa, difícil, complicada, momentos difíceis, mas, graças a Deus,
A gente está aí vencendo as barreiras, né, cada dia. E o importante o detalhe principal é muito trabalho, muito foco, informação, visão de negócios, aonde a gente quer chegar. E ter uma contabilidade que te assessora bem, que te passa as informações, hoje é muito importante, né? Foi-se o tempo em que a pessoa simplesmente abriu um negócio e começava a trabalhar com o seu CPF. E hoje a gente sabe que não funciona mais assim, né? Hoje as informações estão aí e qualquer empreendedor de qualquer negócio, ele precisa ter já uma boa assessoria, ter uma boa contabilidade para poder ele já estar bem assessorado nas informações, está bem assessorado na parte fiscal, porque hoje, independente do tamanho do negócio, essa parte fiscal já é algo determinante. E tem muitas pessoas ainda, muitas pessoas que querem empreender, que querem estar no mundo dos negócios, e ele não se preocupa com isso, né? E você tem uma boa contabilidade, faz parte, é importantíssimo. E eu, apesar de eu estar do lado do Flávio aqui, não é porque eu estou na sua frente, viu, Flávio? Da sua equipe aqui. Mas nós estamos lá trabalhando uma parceria muito boa, né? O Flávio, ele está sempre nos atualizando com informações e prestando lá assessoria, falando de negócios e falando sobre as mudanças que está sempre havendo, né, nesse meio aí, de parte da empresa, parte fiscal, contabilidade. Então, essa assessoria ela é muito importante, porque se você não tem um bom contador, você acaba entrando em alguma dificuldade no seu negócio. Então, para o negócio fluir, para você conseguir ter sucesso, é recomendável, é aconselhável você ter um bom contador. E a Conceito Contábil, não é porque nós estamos aqui, mais uma vez dizendo, mas a Conceito Contábil é uma empresa que, e o Flávio, ele tem buscado se atualizar cada dia, né? A empresa está crescendo e é muito importante. Eu indico a Conceito Contábil. Obrigado, Matheus. Aí já veio o primeiro merchan, né? Mas o merchan de graça aqui, viu, gente? Pois é. Depois o Flávio vai dar um desconto lá no... Não foi combinado nada não, viu, gente? Isso aqui tudo é natural. O Flávio depois vai dar um desconto até na mensalidade lá. O comercial vai fazer contato lá, pode deixar. O que acontece, né, pessoal? O objetivo do programa é justamente trazer as dores do cliente, né? E também as dificuldades, muitas vezes, que a contabilidade tem em relação à tratativa, né, com os clientes, com os empresários, né? Porque muitos empresários têm dificuldade até de saber como começar um negócio, Matheus. Você, quando começou, você me contou, né, tem office e outras oportunidades também, que você começou já com uma loja, trabalhou anos no balcão, você já sabia o que era o negócio. E tem pessoas que, às vezes, empresários que vai abrir o negócio e não tem noção por onde passa, né? Não sabe qual público que vai atender, não sabe qual a região, não sabe o que aquele serviço ou produto dele, qual que vai ser a solução para aquela região que ele vai estar atendendo, né? Em off, quando a gente estava conversando, em outras ocasiões, você até me falou que o bairro onde você estava iniciando o depósito era um bairro muito promissor, porque existiam muitas obras, né? E isso o empresário tem que observar quando está começando o negócio. E é isso que acontece lá no escritório, né, Igor? Quando chega lá, né? E esse é o principal ponto, né? Porque antes da tomada de decisão, da abertura de um CNPJ, de iniciar uma jornada empresarial, é natural que ocorra um planejamento, né? E planejamento nada mais é do que você traçar uma meta da onde você quer ir. Você se encontra em um cenário A, planeja alcançar aquele cenário B e em cima disso você vai estruturar toda uma logística, analisar a questão comercial, o público que vai ser atendido, e aí entra a contabilidade, né? Desde aquele primeiro momento, coletando aquelas ideias que o empresário tem para o negócio dele, fazendo todo o estudo de viabilidade, o aspecto tributário dessa empresa, como vai ser, né, levando em consideração o porte, segmento, e a contabilidade ela tende a ser cada vez mais uma extensão da empresa, ela é parte fundamental no processo. Até porque hoje, no nosso país, não tem como você empreender sem um CNPJ muitas das vezes. É um pré-requisito, né, que você tem para se colocar no mercado. E a gente procura estar assessorando os nossos clientes de forma consultiva e é o papel, né, que todo contador hoje tem que fazer.
né? Ser uma contabilidade que não fica ali gerando só conformidades, mas sim trazer muito da questão da parte estratégica para o empresário, trazer informações privilegiadas e voltadas para o segmento, para o foco dele, né? Porque aí sim a gente consegue contribuir para um crescimento que é conjunto, né? A verdade é que essa parceria contabilidade e empresa, ela nada mais é do que uma via de mão dupla. E tem que haver sim essa parceria, é primordial. Isso aí. Isso. E nós, como contabilidade, né, ajudamos as empresas a fazerem essa análise geral para tomada de decisões futuras, igual o Igor falou, Justamente. né? Para fazer melhor uma avaliação econômica, se é viável ou se não é viável, né? E a questão também de sozinho a gente caminha, mas com uma boa equipe a gente vai muito mais longe. Com certeza. Né? Falou tudo, né? E, ô Matheus, a gente sempre observa que quando uma pessoa, né, tem aquele sonho, um empresário, né, vai iniciar a sua jornada aqui no Brasil, não se tem aquele preparo todo, né? Não se faz, por exemplo, um estudo de viabilidade muito bem feita. Quando fala estudo de viabilidade, não é só aquele da junta comercial, não, pessoal, né? porque esse programa vai ser muito direcionado para contadores e empresários. Então, esse estudo de viabilidade que eu falo, né, é um plano mesmo de negócio. E o plano de negócio é fundamental para o sucesso de um negócio. Para quem está começando hoje no cenário. Antes, a gente saía de casa, via alguma coisa que estava dando certo e falava, vou empreender, vou começar nisso aí, não é? E pegava e começava, encarava aquilo ali, de certa forma, até um certo ponto ia. Depois que chegava até um determinado ponto, inviabilizava, né, por falta de planejamento, e por isso que muitos negócios, né, morrem antes de completar 2 anos, 3 anos, já estão morrendo. Mas quando se começa um negócio mais bem organizado, já com uma ideia de onde vai, para onde quer ir, de onde você está, né? Um cotô, pão covô. Não pra gente quebrar pular o gelo as aqui. etapas, né? Os degraus. Justamente. Não pode quebrar etapas, né? E a gente alcança. No caso lá do Santos e Ramos, quando vocês começaram, como que foi essa questão do planejamento? Foi na cara e na coragem mesmo? Até que você me perguntou na primeira pergunta, Flávio, eu acabei que eu não completei. Eu comecei a falar e não terminei. Mas o detalhe é que nós ficamos lá 12 para 13 anos lá trabalhando com meu tio de vendedor, no Depósito Douglas. E aí acabou que esse período todo trabalhando como vendedor e eu não vi enxergava um crescimento ali junto com meu tio, e chega uma hora que a ficha da gente cai em termos de crescimento. A gente era novo demais e a gente já queria almejar algo melhor, sim, maior para a nossa vida. Eu fui aquela pessoa que não muito dediquei para estudo, não sou muito bom para estudo, essa coisa de ter paciência, de estar na escola, então nunca fui voltado para isso, mas eu sempre vi em mim uma pessoa com aptidão para comércio, com esse dom de comunicação. Então eu sempre gostei, né? Fui apaixonado com vendas, com esse tipo de trabalho. Mas chegou um momento que eu percebi que ali não dava mais. Aí então, em 2007, comecei em 1995, como eu disse, com 11 anos. Então, em 2007 para 2008, eu saí do meu tio, né? Saí de lá com um acerto de R$4.000 e 5 parcelas de R$400. Então, um valor irrisório. E abri uma lojinha para mim, uma lojinha pequenininha de 3x7 de elétrica e hidráulica, que já era o setor onde eu trabalhei a vida toda. Uhum. E ali comecei a desenvolver, né, um trabalho com muita dificuldade no início, porque não é fácil, mas eu abri essa loja ali bem próximo do depósito do meu tio mesmo, então ficou mais fácil por causa da clientela, o pessoal já conhecia a gente, né? Comecei, a loja lá chamava Eletro Mateus. Então a gente, com muito trabalho, com muita dificuldade, iniciamos lá. Depois de 2 anos ali, surgiu a oportunidade que você mencionou aí, né, que eu mencionei lá no CRI, que foi ali na região de Birité, bairro Monsenhor Horta, onde surgiu a oportunidade do meu próprio tio. Ele tinha essa filial lá,
e aí ele estava desistindo do negócio e tal, muito cansado. Então ele então nos ofereceu de nós pegarmos daquele ponto ali. E como eu tinha trabalhado para ele lá de vendedor ali naquela região, na própria loja, então eu enxerguei ali um grande potencial de crescimento. Muitos loteamentos, né, novos, e a gente teve essa visão que ali ia crescer. Então eu fechei a loja lá no Palmares, né, e vi para uma loja maior, uma loja já com material grosso, areia, brita, cimento. Então foi aonde que realmente nós tivemos um grande crescimento, né? Demos um salto muito grande. E então as coisas começaram a evoluir. Então a gente, graças a Deus, as coisas foi crescendo e a gente foi tendo visões. Aí depois deixamos um pouco essa questão de depósito, material grosso. Ainda a gente trabalha lá na matriz, mas a gente teve essa visão mais para revestimento, porcelanato, né? Piso. É onde a gente abriu mais 3 filiais, mais voltada para esse público, que é esse nicho de produtos, que é os acabamentos. É isso aí. E estamos aí com sucesso e trabalhando cada dia, com visão para novos negócios. A gente já faz a mexão lá se sente novo. Então, pessoal, você aí que está assistindo esse podcast aí, faça uma visita nas nossas lojas. Nós estamos ali situados em Birité, a Matriz, na Avenida Freitas de Oliveira. Temos também uma outra filial em Birité, ali próximo ao Hospital de Birité, na 040 ali. São Paulo, né? Ali chama Avenida de São Paulo, 040, na estrada ali que vai para Sarzedo. Estamos aqui também em Belo Horizonte, aqui na região do Barreiro, no Tirol, na rotatória ali da Avenida Nélio Cerqueira. Uma localização boa aqui para o pessoal que mora aqui para Belo Horizonte. Daqui lá uns 20 minutos. E estamos também, por último agora, no funil, que é entre Mário Campos e Brumadinho. Estamos ali na 040 e acho que o número lá é 5050. Então essa loja do funil, quando a gente fala de negócio, Flávio, a gente tem que ter visão de negócio. Porque o que aconteceu? Aconteceu aquela situação lá em Brumadinho, né? Aquela lama lá, a questão da Vale lá, e o pessoal lá foi indenizado, a cidade teve que ser reconstruída. E eu percebi, principalmente na loja de Birité ali, próximo ao hospital, uma procura dos moradores de Brumadinho. Identificou essa carência, né? Identifiquei essa carência. Então a gente fez um mapeamento lá, a gente rodou a cidade e a gente conseguiu encontrar esse ponto lá. Então a gente entendeu que era um local interessante para se colocar a loja, para ampliar os nossos negócios. A loja não nasceu por acaso, né? Exatamente. Mas essa questão, como você me perguntou, de abrir um negócio. Muitas vezes a pessoa abre um negócio assim, espontâneo, dá na cabeça, e de querer abrir um negócio, e muitas vezes, às vezes não consegue, coisa não anda. A pessoa tem que conhecer as variáveis do negócio, né? Sim. E você tem que conhecer o que vai ser bom, a parte boa, a parte positiva, que às vezes a pessoa, academia tá dando dinheiro, ou depósito tá dando dinheiro, contabilidade tá dando dinheiro. Tudo é maravilhoso. Né? Mas você tem que conhecer as variáveis. Sabe o que tá por trás ali. Você tem que entender dia a dia. o ponto, as partes boas, que isso é válido, é claro, mas também você tem que conhecer, né? Seu espaço a parte negativa, o que eu vou ter que fazer, dá muito trabalho, essa questão toda, o conhecimento da área, para você chegar no seu negócio e abrir, para você ter um conhecimento exato, um estudo, para você não dizer depois, eu entrei nisso aqui, mas eu realmente não sabia mexer, e aí não deu certo, porque essa parte que é muito difícil. Justamente. Então, isso uma das situações que a pessoa fracassa. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa trabalha, né, igual você trabalhou como balconista, vendedor, mas de repente não conhecia, né, todos os trâmites da parte trabalhista, não conhecia todos os trâmites da parte fiscal. Exatamente. Né? Tanto que posteriormente você precisou de fazer planejamentos para isso e foi ajustando. E o negócio é justamente esse. A maioria dos empresários hoje, ele tem dificuldade de enxergar a necessidade de investir em conhecimento, investir em gestão de pessoas, investir em planejamento tributário. E isso é fundamental para o negócio. A pessoa, o empresário, ele precisa de conhecer o negócio dele a ponto de
se perguntar a ele aqui qual que é o seu faturamento, ele saber responder na ponta da língua. Qual que é, quantos funcionários você tem? Saber responder. Qual que é a média sua de faturamento? Saber responder. E muitas das vezes a pessoa é questionada referente a isso e não sabe nem por onde está passando. Onde começar. Por onde nem começar. Que vai deixar a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, justamente. Negócio. E outra coisa que você falou aí, que é muito importante e que a gente vê muito, é igual teve uma época aí que era febre de abrir açaí, todo mundo saía abrindo açaí. Outra época foi um período de abrir pastelaria, todo mundo saía abrindo pastelaria. Depois foi uma época de cachorro-quente, todo mundo saiu abrindo cachorro-quente. Isso aí é muito conhecido como manada, Maria vai com as outras, essas coisas. E na verdade, quando a gente vai empreender, a gente precisa de saber se até aquilo que a gente vai fazer vai dar um resultado mesmo. E qual o prazo de retorno do investimento que a gente vai estar colocando no negócio, né? Porque o que gera mais frustração no empresário, na pessoa que está querendo empreender, é começar um negócio e querer resultado imediato. Dentro dessa geração que vem aí hoje, o pessoal é muito imediatista. As pessoas estão muito imediatistas, querendo ver resultados da noite por dia. E não funciona assim. Existe um processo, né? O seu processo durou um tempo. O meu durou... eu abri a minha empresa em 2005. Abri a empresa em 2005. Hoje eu estou com 18, a gente vai para 18 anos. Né? E o processo de estruturação não é da noite para o dia que acontece. Para você chegar num determinado patamar, não é da noite para o dia que você chega. Existe todo um processo, né, para poder fazer isso. E o que a gente mais vê, né, Igor, lá, são pessoas chegando no escritório, vai abrir um negócio e não sabe nem por onde começar. Eu quero abrir um negócio, mas o que você vai abrir? Não sei, eu quero abrir. Muitas das vezes, né, Flávio, não tem nem a dimensão do que vai ser a composição de custo daquele negócio na prática, né? Tem a visão ali, por exemplo, um segmento de comércio, do que vai ter de gasto para colocar na prateleira, um aluguel que vai pagar, o salário bruto de um colaborador, mas não enxerga a situação como um todo. A empresa não começa se pagando, né? Justamente. É muito importante ter esse planejamento, né, financeiro. E é aí que a contabilidade entra muitas das vezes, né? Para assessorar o empresário, trazendo a ele informações nesse aspecto. Qual é a carga tributária mais adequada? Se aquela contratação de funcionário, aquele cargo vai atender a necessidade dele, observar as normas, legislações vigentes, tudo isso é muito importante, né, para que a empresa ela cresça com uma fundamentação, com uma saúde, né, para que não dê aquela impressão que você está construindo um castelo de areia. Você vai colocar ali o seu tempo, a sua dedicação, muitas das vezes aquele recurso que você tem, e além disso é um sonho, né, ninguém abre uma empresa, ninguém vai empreender por um desejo qualquer, todo mundo tem aquela ambição, tem aquele desejo, vai alimentando aquilo ali até aquilo se materializar, né? E ninguém entra no mercado com aquela sensação, vou me aventurar aqui, vou ver no que vai dar, né? Todo mundo quer ter resultado. Ninguém abre um negócio sem querer ali o retorno daquilo. Só que, é claro, é necessário, como tudo na vida, entender que há um período de maturação daquele processo. Na verdade, é isso mesmo que você está falando. E detalhe é o seguinte, porque todo mundo sonha em empreender, todo mundo, às vezes a pessoa está trabalhando, é empregado, e ele tem um sonho de ter o seu negócio próprio. Isso aí faz parte, né? Acho que todo mundo tem que sonhar, tem que querer. Mas as pessoas, elas vão muito, igual o Flávio disse, pelo ouvir falar a parte boa. E isso aí é uma situação que o conselho que a gente dá é a pessoa fazer toda uma análise de negócio, né? Estudar, não nada assim, chega numa contabilidade, eu quero abrir um negócio, mas não sabe por onde começa, nem sabe o que vai montar. Então você tem que estudar as variáveis do negócio. Agora, um conselho que eu dou também porque o meu negócio realmente, quando ele despontou, ele cresceu, o Flávio acompanhou na época, que aí ele já estava trabalhando conosco lá, foi quando eu entendi, tive uma visão que você tem que investir em mão de obra. Você tem que investir em mão de obra qualificada, você tem que valorizar as pessoas. Então, o período que eu fiquei ali com os vendedores mais voltados para balconista mesmo, então foi um período que eu não cresci, que as coisas não fluíam, eu tinha que ficar lá no balcão lá, atendendo cliente, essa coisa toda. Mas quando eu procurei pessoas qualificadas, pessoas que já conheciam da área,
foi quando eu mudei para acabamento. Aí surgiu a oportunidade de pessoas que tinham experiência nessa área. E aí eu chamei essas pessoas, fiz uma proposta boa de salário, de ganhos. E aí eles trouxeram todo uma bagagem de conhecimento que facilitou muito o meu trabalho. Eram para agregar, né? Agregar, para ajudar. Então eu pude trabalhar mais na estratégia, na visão do negócio. E aí, quando você tem pessoas qualificadas do seu lado, facilita. O problema é que muitas vezes que o patrão, às vezes, ele não enxerga, né, esse lado. Ele quer pagar ali o mínimo que ele puder e não valoriza aquele que está do lado dele. Mas que muitas das vezes enxerga o funcionário como um custo e não como um investimento, né? Exatamente. Foi a visão que você teve para o teu negócio. Exatamente. Você tem que saber que a pessoa, às vezes você faz uma proposta para uma pessoa vir trabalhar com você, você tem que entender que é um investimento, como você disse. Justo. Que a pessoa vai te dar um retorno. Você tem que dar a sensação para o funcionário, né, ou para o seu colaborador, que ele pertence ao lugar, né? Que ele é pertencente ali, ele não está ali só para aventurar, não é isso? Hoje eu tenho quase certeza, pelo que eu sou cliente lá também, eu compro com o pessoal e eu sinto isso. Eles é mais que vendedor, eles é um vendedor e consultor. Esse te dá orientação, não deixa perder. Então eles agem como dono, né? Isso que é importante, é aquela sensação mesmo de pertencer. E isso é importante. E não só no seu negócio, mas em todos os negócios, na contabilidade, numa drogaria, né, numa pastelaria que seja, naquela lanchonete da esquina. A pessoa, ela tem que ter o funcionário que se sinta parte daquilo ali, né, que faz sentido para o funcionário também estar ali. E isso precisa de ser sempre analisado, até no momento da contratação, né? Quando você está fazendo a contratação lá hoje, eu tenho certeza que vocês são mais seletivos. Exatamente. Porque, na verdade, o que acontece? Hoje, quando eu pagava salário fixo para vendedor, a coisa não fluía. Eu tinha que ficar lá em cima deles, porque eles tinham um salário fixo. Você que é empresário, vai acompanhando, hein? Você que é empresário, vai ouvindo isso aí para vocês aprenderem. Se a loja vendesse ou não vendesse, para eles não fazia tanta diferença, que era salário fixo. Mas a partir do momento que a gente passou a pagar comissão para os vendedores, para os gerentes, aí o nível sobe, porque eles mesmos buscam o seu próprio resultado, porque o que eles produzem no mês vai determinar o salário deles. Justo. Né? Acaba com um incentivo a mais, né? Gera o valor ali sobre o trabalho, né? Exatamente. Então, Flávio, o que eu vi de muitas pessoas que vêm trabalhar com a gente, que às vezes o dono do negócio, ele, principalmente nesse ramo meu que eu tô, às vezes tinha dó de dar comissão, porque achava que tinha que pagar muito pro vendedor, né? Mas o que eu falo sempre com os vendedores quando eu vou contratar, eu falo, não, eu quero te pagar aqui 5 mil, quero que você ganhe aqui 6 mil, 5 mil, 4 mil. Porque se você tá ganhando isso, você vendeu um valor que corresponde... Agregou para a empresa, né? Que corresponde ao que você ganhou. Eu falei, eu quero te pagar muito. Compatível, né? Compatível. Então fica uma... Né? Afinal de contas, o comissionamento é uma parte daquilo que foi realizado dentro da empresa, né? Então, se ele agregou valor, trouxe recurso, e aquilo está sendo partilhado com ele. E gera a sensação de pertencimento que o Flávio falou, e além disso, você acaba criando uma cultura, que é algo que o Flávio sempre emprega muito nas conversas que a gente tem, dentro do teu negócio, né? A liderança, principalmente aquela pessoa que está lá na frente, se ela já tem essa iniciativa própria, você vai criando algo de forma cultural. E cultura nada mais é do que o quê? Você mesmo citou, eu pude sair e partir para a parte estratégica do meu negócio. Mas com a certeza que o pessoal que estava ali na frente do balcão estava trabalhando com a mesma mentalidade, né? Com aquele intuito de tratar a empresa como se ela fosse dele mesmo. Isso é primordial. Eu tô aqui, o Flávio me chamou, né, um dia de semana, 2 horas da tarde, porque eu sei que tem pessoas que estão lá, né, que tá dando o seu melhor, que tá correndo atrás. Porque todo mundo hoje, a vida hoje, ela ficou tão corrida, tão concorrida, que todo mundo vive de resultado. Se você vai abrir um negócio e continua com aquela mentalidade antiga de que não entendeu de que a vida é resultado e que você tem que motivar as pessoas que estão do seu lado,
Você não consegue evoluir. Não consegue crescer, Você né, não Matheus? cresce. E é viver, Matheus, né? olha, Não só sobreviver. Igual você que é empresário, você que é contador, né? Tá pensando em abrir um negócio, tá crescendo, presta atenção nessa dica. E olha o que o Igor falou, cultura. Matheus, eu não sei se você sabe, mas uma cultura bem implantada na empresa, ela acaba sendo o seu gerente. Porque as pessoas mesmo, elas acabam se policiando dentro daquilo ali que é a cultura da empresa, né? Ela já tem a questão dos hábitos, e cultura vai gerando hábitos saudáveis, né? Aqueles hábitos antigos que tinha, né? Que funcionário, de repente, fazendo muita algazarra, né? Dentro da empresa, utilizando celular, essas coisas assim, fora do horário, isso é cultural. Quando você se implanta dentro de uma empresa uma cultura forte, você não pode ter dentro da sua empresa uma cultura fraca, que é a cultura fraca que faz você ser centralizador muitas das vezes, você se tornar aquele empresário escravo do negócio, que você tem que abrir a empresa, você que tem que fechar, você tem que ficar olhando tudo que é feito, tudo que sai dos funcionários, você tem que ficar acompanhando, né? Para quem é empresário contábil e para quem é empresário de um negócio qualquer, o comércio, uma prestadora de serviço, precisa de criar dentro da empresa uma cultura forte. Sem a cultura forte, é impossível você crescer, você alavancar. Sem a cultura forte, é impossível você ter liberdade para poder gerenciar e até mesmo tomar as melhores decisões estratégicas para poder alavancar o seu negócio. E é isso que faz a diferença no negócio, uma cultura forte, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos falando aqui, gente, mas nós lá temos muitos desafios, principalmente essa área nossa, esse ramo nosso, ele é muito complexo, né? Então, ele é muito difícil. Se você for na Leroy Merlin, que é uma referência mundial, né? Se você for na Home Depot, que se fala que a maior é a americana, canadense, eles têm o desafio deles, né? Qualquer grande rede, principalmente dessa área minha, existe, por mais que você consiga alcançar sucesso, mas sempre vai existir o desafio, a dificuldade, né? E nós temos isso lá também. A perfeição é algo que a gente nunca vai alcançar, né? Mas o que é aquela mentalidade de sempre trabalhar com excelência, em busca do melhor, e isso ser uma constância, né? Porque a vida de todo e qualquer empresário, seja ele em qualquer negócio, assim como vários outros aspectos na nossa vida, a constância ela é primordial, né? Que é aquilo que vai dar razão, é aquilo que vai te gerar uma disciplina, que vai gerar um engajamento, vai gerar aquele hábito do dia a dia. E ser humano, ele nada mais é do que um ser de hábitos. Você se habitua a ter uma disciplina, você se habitua a ter um comportamento positivo, você se habitua a ser uma pessoa otimista, a olhar aquela situação não para apontamento de erros ou maximizar o problema que já existe ali, mas sempre já visando uma solução para aquilo, ou até mesmo uma oportunidade dentro daquela situação adversa, né? E é isso que traz o diferencial para muitos empresários. Exatamente. Constância, no final das contas, ela vai gerar o crescimento, né? Que vai gerar a cultura. Justamente. Então, a questão é foco, né? Então, você tem que ter foco, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar, às vezes, o que acontece? A pessoa está no negócio dele, Flávio, e ele sonha, ele quer crescer, e você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma pesquisa, os que são melhores que você, né? Então, quando eu resolvi partir para essa área do acabamento, eu visitava as lojas, eu vim aqui na Santa Cruz Acabamento, né? Eu visitava as lojas que eram referência para eu poder. Existe o ditado, nada se cria, tudo se copia, né? Então você tem que ter isso. Agora a pessoa fica lá dentro do negócio dele e ele não se atualiza, ele não busca, né? Ele não sai, né? Ele não vê nem oportunidade, né? Eu sempre falo o seguinte, que minhas melhores oportunidades de negócio, Matheus, foi andando, foi visitando cliente, foi conversando até fiado na rua. Sinceridade. Às vezes parece oportunidade, né? De repente, você está andando. Quantas vezes, né? Lá no início, quando eu comecei a construir minha casa, eu chegava lá no depósito para comprar alguma coisa, a gente ficava lá horas conversando. Trocando uma ideia, sair dali com outra visão, né? Exatamente. Acontecer várias vezes isso.
Conversas até que, de repente, se fosse para gravar um podcast, sai um podcast Era bacana. Um podcast, né? Era um Mas podcast. ainda... Um podcast da vida real, né? Um podcast da vida real. Aqui é um podcast da vida real, né? Que é uma troca de ideias. Mas é verdade. Então, assim, mas quando você fala essa questão, por exemplo, de gerenciar, de você buscar referência, é isso mesmo. A gente precisa de buscar referências, né? E ter humildade para isso, né, Flávio? Justamente. Às vezes a gente fica achando, poxa, eu já cheguei, eu tô aqui no topo já, não aceito mais a opinião de ninguém, eu sei como é o meu negócio, eu conheço ele de dentro para fora. Não, ter essa humildade de reconhecer que tem uma pessoa que já está trilhando aquela jornada que você pretende trilhar. Então, nada melhor do que aprender com quem já vivenciou aquilo, não é mesmo? Justamente. Eu gostaria de ressaltar um pouquinho o que o Matheus falou no início, do início dele mesmo, né? Pelo que eu percebi que ele veio gerando o caráter e principalmente vendas, a alma do negócio, né? Tinha o tino pra coisa, já né? saiu com a questão das vendas, você observou uma oportunidade ali com seu acerto, já abriu a loja de elétrica, né? Próximo ali do seu tio, que era construção. O depósito, isso, é a mesma área, área. Mas geralmente o pessoal, pelo que eu vejo, né, sempre falou de elétrica, viu uma loja de elétrica, ele vai preferir lá. Aí, às vezes, já estava ali no caminho, né? Tem gente que é especializado, né? Justamente. A questão também lá da barragem, você observou uma oportunidade, ou seja, visão, né? Visão. E aí, aquela questão, você planta para poder colher. Exatamente. Você veio todos esses processos aí, veio subindo degrau por degrau do processo, né? Justamente. Aí chegou a hora de procurar uma assessoria para fazer análise, para você poder crescer. Você tem que profissionalizar. Porque não adianta você quer né, crescer, você crescer desorganizado, lá na frente você pode tomar o tombo. Justamente. E aí joga tudo o leite derrama, né? Pulou uma etapa. Justamente. Então você tem que crescer se profissionalizando. Por exemplo, que tem pessoas, Flávio, que é a mesma coisa que a questão do funcionário. Ele cresce, ele quer crescer, mas ele não quer, por exemplo, passar pelos hoje processos. Eu tenho que pagar uma mensalidade todo mês para um advogado. Eu preciso ter um advogado para me assessorar juridicamente. Entendeu? Você precisa ter uma contabilidade que vai te trazer um conhecimento. Às vezes ele quer aquela contabilidade, quer aquela portinha lá, aquela portinha no cantinho, né? Com o menor custo, mas aquela pessoa que está ali não vai trazer nenhuma informação, não vai trazer algo que vai evoluir o negócio dele. Vai ajudar a alavancar. Então as pessoas, Flávio, isso aí é uma coisa, infelizmente, que a gente ouve falar muito, que é a coisa do mineiro, né? O mineiro tem essa dificuldade, né? A gente ouve, eu estava semana passada participando de fui numa empresa de consultoria aqui no Barroca, e o rapaz estava me falando isso, ele falou assim, o mineiro, ele pra você fechar um negócio com ele, ele quer saber quanto que você tá ganhando, por que você tá ganhando aquilo tudo. É igual São Tomé, tem que ver pra crer. Desconfiado, não, né? Ele quer saber, mas por que você tá ganhando isso tudo de mim? Nós estamos fazendo esse negócio aqui, mas você tá ganhando muito. E eles dizem que o paulista e o paulista principalmente, ele quer saber quanto nós dois vamos ganhar. Justamente. Né? Quanto nós dois vamos ganhar. E o mineiro não, eu tô pagando 10, 15 mil pro contador. Não, mas esse cara tá ganhando muito. Literalmente, o que eu vou ganhar com isso? Mas esse cara tá ganhando muito. Então ele fica com esse pensamento. Só que ele tem que entender que pro negócio dele crescer... Via de mão dupla, né? O negócio dele crescer, ele tem que ter uma contabilidade boa, você tem que pagar mais. Você paga mais porque o seu negócio ele cresce na proporção. E tem que ser. Você tem que ter pessoas te assessorando de acompanhamento, pessoas de qualidade. Crescer com pensamento pequeno é difícil. É bom para criar aquele círculo virtuoso, né? O famoso ciclo virtuoso, onde todo mundo ganha, todo mundo vai agregar valor um ao outro, né? E todo mundo com o mesmo objetivo, que no final é ter sucesso, é empreender e alcançar os seus resultados, ser uma pessoa bem-sucedida, tanto na área pessoal, no trato com as pessoas que estão ali ao seu redor, tanto na área do desenvolvimento, né, do teu negócio também. E ô mineirada, vamos quebrar esse paradigma aí, hein? Isso, negociar melhor, visar o lucro. Mineiro, ele tem esse detalhe. Junto, mineiro quer saber quanto você contratar um serviço, você vai, mas por que esse cara tá me cobrando isso tudo? Ele tem essa questão. Hoje essa visão que tinha do contador, então, já foi quebrada, né, Matheus? Foi quebrada. A gente... você não pode, você tem que contratar uma contabilidade para te prestar um serviço de qualidade. Você tem que saber diferenciar. Não, você vai fazer uma contabilidade que cobra 1.000, a outra cobra 100. Né? Um que vai cobrar 10%
do valor que uma outra... Mas e aí? Quem vai te dar mais retorno? O problema, sabe o que acontece? Isso é dica principalmente para contadores, ó. Quando entra numa mesa de negócio, né? Olha essa dica que eu vou dar. Quando você vai negociar um honorário, você tem que mostrar para o seu cliente o que você está entregando para ele de resultado. Matheus, já teve situações onde, às vezes, numa mesa de negociação, o cara está pagando ali 20, 30 mil reais, 20 mil reais de simples nacional e mais 400 reais de contabilidade. Na hora que eu vejo aquilo ali, eu falo, mas isso aqui é fora da realidade, é fora do comum. Não faz nem sentido. Não faz sentido. Aí você pega o negócio, você pega aquilo ali, quando a pessoa dá oportunidade, você faz um planejamento para a pessoa, você mostra para ele que a empresa dele, de repente, está pagando imposto muito alto, porque não tem um planejamento. Essa carga, de repente, que estava de 20 ali, cai para 10, 9, 8, vai de acordo com o negócio, o tipo de atividade, mas você reduz, de repente, quase que a metade, porque existem benefícios fiscais para alguns tipos de mercadoria, alguns ramos, e que quando você faz aquilo ali, faz aquele benefício ali, aí você vira para a pessoa e fala assim, olha, mas o honorário é 3 mil. Tá, se você pagar 3 mil de honorário, mais 8 mil de imposto que você paga hoje, você está economizando, né? Se a pessoa estava pagando 20 mil reais, mais 400 reais de imposto, 9 mil ainda, né? Aproximadamente. Você tá economizando praticamente 8.600 reais. Tô colocando dinheiro no seu bolso. Você como contador, virar para o seu cliente, virar para ele assim, olha, eu estou colocando 8.600 reais todo mês. Praticamente 100 mil reais por ano. Isso faz sentido para o seu negócio? Mas é o que eu te falei. Às vezes ele pagava 400 para o contador, mas se ele está pagando 3 mil para você, às vezes ele fica incomodado com isso. Que visa só o custo, então, né? As pessoas precisam deixar isso, e é o que a Jéssica disse, um negócio importante aqui, é que todo negócio, primeiro, você semeia, né? E quando nós levamos lá do campo, do homem lá do campo que trabalha com plantação, é um processo longo, né? Primeiro você ara a terra, prepara, joga a semente, e tem que estar guardando, tem paciência, para o negócio frutificar, não é isso? Justamente. Então, o detalhe principal que a gente vê é que são pessoas que não querem investir. Quando eu conheci o Flávio, foi através de quem? Foi através de uma assessoria, né? As pessoas também, para o seu negócio, você precisa se atualizar, e às vezes para isso você precisa trazer uma pessoa... Se conectar, né? Se conectar. Então a gente trouxe uma pessoa para prestar uma assessoria. Se você for olhar o grosso modo assim, não, esse cara é um custo para mim, como o Igor tem falado aqui, esse cara é um custo. Mas o camarada vai trazer conhecimento, ele vai trazer muitas coisas para dentro da empresa que vai ampliar, que vai te levar para o outro patamar. Justamente. E foi exatamente quando a gente contratou a empresa do Flávio, foi quando esse assessor estava lá, esse consultor, e ele viu a necessidade de uma mudança. Então foi aonde a gente conheceu o Flávio e realmente a gente teve um bom resultado. Um resultado muito bom, né, em todas as áreas. Então, pessoal, você que está nos ouvindo aí, quer empreender, a parte do investimento ela é muito importante. Você tem que investir. Se a sua loja está um pouco ultrapassada, mas eu vou gastar aqui 200 mil. Você tem que gastar os 200, porque isso aí lá na frente vai te dar o resultado. Né? É claro que tudo é com o pé no chão, com equilíbrio, mas tem pessoas que têm dificuldade de pegar o dinheiro e semear. Você tem que semear. É aquela questão que você nunca pode permitir que o dinheiro seja o seu senhor, né? Você tem que ser senhor do seu dinheiro. Exatamente. Trabalhar ele de uma maneira inteligente, né? Eu costumo dizer que o dinheiro ele nunca é seu, é só o seu momento de gastar ele, de investir ele. Então nada melhor do que fazer isso de maneira estratégica, com inteligência financeira. Né? E para isso a gente tem que se cercar de fato de profissionais, de pessoas que vão nos auxiliar nessa jornada. Como diz a minha sogra, o dinheiro é para girar, né? Perfeito. O que o Igor está falando é interessante pelo seguinte, Flávio. Quem deixa a pessoa deixa o dinheiro ser o senhor dele, você vê que é uma pessoa que fica escravizada no negócio. Pessoa que está lá e não consegue colocar uma mão de obra de qualidade, então ele fica preso ali. Justo.
Mas quando você é o senhor do dinheiro, isso você passa a enxergar de uma forma diferente. Então você passa a ter qualidade de vida, né? Você consegue viajar, tirar umas férias. Viajar, tirar férias. Né? Eu conheço pessoas que estão nesse ramo meu aí, que ele mal consegue separar uma semana no ano. Porque ele tá lá no balcão, ele fica lá queimando os neurônios lá, atendendo o cliente querendo um parafuso. Nada contra quem compra um parafuso, mas você tem que ter a mão de obra lá para fazer isso. Justamente. Você tem que estar pensando na estratégia do seu negócio saindo. Eu, muitas às vezes eu tô lá na minha loja e eu vejo que o dia não tá para cliente, para negócio, eu costumo ir para rua, vou lá para Leroy Merlin de Contagem ali, vou dar uma olhada, né? Vejo os preços, aí eu pego alguma ideia, aí às vezes converso com alguém da logística, bate um papo. Então é o que o Flávio disse, às vezes você saindo, uma conversa à toa, surge ideias e pensamentos. Isso. Então a pessoa tem que estar conectada com isso. Justamente. Né? Pessoa muito dentro da caixinha ali, muito ali dentro, no mundinho dele, não flui. Chega mal um palmo, né? Não flui. Ô, Matheus, você falou uma coisa, um pouquinho atrás aí, com relação à gestão, né? Que quanto mais o negócio vai desenvolvendo, mais você precisa de ter informação para poder gerir o negócio e fazer com que o negócio ande, né? Com que o negócio não fique travado ali, ou de repente até venha falhar, né? Venha dar errado. E eu faço essa comparação muito com o Titanic, né? Eu falo assim, o negócio igual, por exemplo, quanto maior o negócio, é mais difícil você, de repente, mudar as rotas. Mas quando você tem os equipamentos adequados, né, os relatórios, ferramentas para tomada de decisão adequada, ferramentas essas que a própria contabilidade consegue gerar, ferramentas assim que te permite você enxergar o seu negócio a longo prazo, você consegue tomar decisões mais rápidas. O Titanic ele afundou por quê? Porque ele estava numa velocidade muito alta, né, à noite, sem ter visão. Aquelas pessoas que ficam lá no alto, né, com os binóculos na época, olhando, estavam sem os binóculos, ou seja, sem os equipamentos, sem aquela visão adequada, e quando viram o problema, já estava muito em cima. Não tinha mais tempo para poder virar, contornar, mudar a rota do negócio. Por isso que quando a gente fala de negócio, fala de contabilidade, os dois têm que andar junto, porque os dois conseguem gerar relatórios e ferramentas, né, o empresário e o contador, para poder ter uma visão de um negócio a longo prazo, para fazer com que o negócio seja mais bem sucedido. A gente até fala muitas vezes de ser um processo mais acelerado. Quando a gente consegue se conectar com pessoas que já alcançou aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos para o nosso negócio, nós conseguimos alcançar os nossos resultados mais rápido, de maneira acelerada, porque você não vai cometer os mesmos erros que o outro cometeu, porque você vai aprender com o erro dos outros. E hoje a gente não tem tempo para poder errar tudo, então a gente precisa se conectar com as pessoas corretas para poder aprender com o erro dos outros e ser mais assertivo nas tomadas de decisões e fazer com que os negócios saiam do papel, ou os projetos, os planos de ampliação saiam do papel de maneira mais assertiva. E é isso que o negócio faz o sucesso. Você tem que ser bem assessorado, você tem que procurar informações, conhecimento para você evoluir com o seu negócio. Agora, tem um ponto também, Flávio, que é preciso a gente mencionar aqui, que tem pessoas que mal ele começa o negócio e ele já acha que ele é o patrão, que ele já contrata o funcionário, deixa lá, não visita o negócio dele, e já quer comprar um carro do ano, e acha que é passear, quer viajar e largar o negócio. Não funciona assim também, né? Uhum. Então, tudo é com equilíbrio, né? Quando a gente fala no que nós estamos falando aqui na questão de ter qualidade de vida, mas o início é sempre difícil, né? Tudo na vida, o início tudo é sempre difícil, começo, né? O Flávio estudou muito, fez faculdade, né? Então, para poder chegar no nível de ter uma contabilidade e tudo. Então, todo o começo, ele é difícil, ele é ardiloso, mas quando você vai evoluindo, aí a própria vida, os negócios vai começar a te dar um conforto. Proporcionar. Vai te proporcionar. Né? Nada não é do dia para a noite. Tem gente que já quer abrir um negócio, abrir num shopping center. Uhum. Às vezes quer abrir uma loja de roupa num shopping center. Tudo bem, pode até ser. Né? Se você estudar o negócio, tiver certeza. Mas as coisas, elas funcionam
Começando de baixo, né, De baixo, não é nada... É uma escalada, né, Matheus? É uma escalada. Você não pode ficar acomodado. Você não pode ficar no zero a vida toda, né? Porque 0 mais 0 é 0, né? Exatamente. Então você tem que... Tudo é com equilíbrio, mas com pensamento lá na frente. Isso mesmo. Né? A gente está chegando no nosso final do nosso primeiro podcast. Gente, foi muito bom. Quer Passou fazer rápido. Passou rapidinho, passou? Passou. O bate-papo é... Ia ter umas 3 horas aqui que ia ter muita... Não vai ficar mais 10 água minutos, não dá não. essa ponte aí. Vamos conversando. Vai deixar, né? Então, você queria falar, né, Pode falar. Vou fazer uma ressalva aqui, ó. Ressalva não, a gente vou focar aqui. Vou colocar uma colocação. Isso, uma colocação. O Matheus tinha comentado sobre fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu vejo da seguinte forma. Realmente, quando a gente delega, a gente faz o dinheiro trabalhar para nós. E Exato. aí, quando a gente enxerga que, na verdade, aquilo lá não era um custo, era um investimento. Ou seja, não enxerguem o que é investimento como custo. Isso Exatamente, aí. Perfeito. Quer alguma observação, Igor? Uma colocação? A gente tinha que conversar mais um cadinho aqui, né? Um pouquinho logo ali de mineiro, mais umas 2 horinhas para colocar em prática muita coisa aí. Mas eu acho que é isso, né? É ter essa visão mesmo, entender que tudo na vida naturalmente é feito de processo, né? Você planta hoje e o momento do plantio ele é árduo mesmo, é onde você tem que arar a terra, às vezes essa terra tá seca, você tem que trabalhar ali, mas vai chegar o momento da colheita, né? É acreditar, confiar nesse alvo, se planejar, se estruturar bem, porque lá na frente, se você tá fazendo as coisas de uma maneira assertiva, é natural que você vai colher esse resultado, né? É uma ciência praticamente exata isso aí. Se você trabalha em conformidade, seguindo à risca ali aquilo que foi planejado, você pode ter certeza que você vai alcançar sim os seus resultados. Ô Flávio, o interessante é o seguinte, o Brasil é um povo, o brasileiro em si, ele é um povo trabalhador, a gente vê isso, é um povo alegre, um povo que é esforçado, e as pessoas têm que sonhar, você que está nos ouvindo e sonhe, né? Não sei se você sonha em estudar, ser um advogado, a gente está falando aqui de negócio, mas a vida em si é assim. Então sonhe mesmo e lute pelos seus sonhos, porque, na verdade, o brasileiro, ele é inteligente, né? e ele tem sonhos. Então, mas basta ele entender, porque nós já demos um passo muito grande, né? A gente vê aí nos estudos aí, que sempre a gente observa aí nas informações aí, que o brasileiro já deixou muito essa questão da carteira assinada, e ele está indo muito por esse lado do MEI, do empreendedorismo, desenvolvimento, né? próprio. E nos Estados Unidos é assim, né? O país referência nosso em primeiro mundo. Os Estados Unidos não tem muito essa questão de vínculo empregatício, essa coisa toda. E sempre criou essa cultura nossa, o camarada quer os direitos dele e tal. Mas você tem que aprender a desenvolver, porque isso, quando todo mundo desenvolve, Flávio, todo mundo ganha. Sim. Né? Quando todo mundo resolve ser independente, ser autônomo, todo mundo resolve não ficar preso ali também à questão de somente ser um funcionário, todo mundo ganha, porque aí a economia cresce, gira, né? Gira, e isso aí, gente, o sol nasceu para todos, a gente fala isso aqui, porque na verdade o nosso desejo é que todo mundo rompa, né? Todo mundo cresce. Porque quando você tem pessoas assim, com esse pensamento, o Brasil ele vai crescer. Ele vai desenvolver. Ele vai desenvolver. Então, nós tivemos um governo que incentivou muito isso, né? Essa questão de a pessoa vai embora, você quer trabalhar? Né? Desburocratizou muita coisa. Sim. E agora chegou um que realmente ele fica com um discurso mais de mais CLT e né? tal. Mais benefício, e as pessoas né? ficam muito presas nisso. Então você não pode, você tem que desenvolver sua mente, você tem que fertilizar para poder evoluir. Uma falsa sensação de conforto, né? Essa situação, e naturalmente gera um comodismo, né? E eu costumo dizer assim, tem gente que vive buscando a zona de conforto e eu procuro fugir dela a todo momento. Fugir dela. Quem cresce, eles falam que um americano, já viu um estudo, que um americano produz para 4 brasileiros. Verdade. Mas por quê? Porque ele tem uma mente que essa aí que você está falando. Uma mente mais aberta, né? Que quer fluir, mais produtiva, né? Enquanto tem gente que quer a zona de conforto, outros quer produzir, quer trabalhar, quer use a sua inteligência, porque o ser humano ele é dotado de inteligência. Sim. Tudo começa na mente, né? Colocou ali que você vai produzir, vai fazer, você faz. Se você vê ali, eu tenho que fazer tal tarefa. Se você tá muito na zona de conforto, você fica preso nela. Agora, se você tem que fazer a tarefa de 3 pessoas, não tem quem faça, vou resolver.
você vai fazer. Daqui a pouco você tá fazendo isso daí, já é o seu mínimo, é o que você faz é de 3 pessoas. Que você julgava incapaz. Você julgava incapaz, você já tá fazendo. A visão, Pensa fora da caixa. A visão do ser humano, ela é pautada no seguinte, né? Se você começa a enxergar os problemas maiores do que as soluções, acaba que até aquilo que estava para dar certo começa a dar errado, porque você focou no problema, você focou nas dificuldades. E quando, ao contrário, você foca na solução, até aquilo que estava para dar errado passa a dar certo. Quando você foca, expande, quando você acha que o negócio está afundando, quando você acha que não tem mais solução, quando pensa que não, as coisas começam a contribuir. Até a Bíblia ensina que tudo contribui para aqueles que confiam no Senhor. Exatamente. Tá certo? Até para a gente poder finalizar, né, deixando uma palavra aí também, não é verdade? Exatamente. Do nosso Senhor também. Pessoal, queria te agradecer, né, por... Hein, Flávio, só mais um detalhe para me encerrar minha parte aqui. Bacana. É gostoso o papo aqui. O seguinte, tem essa questão tem pessoas que têm um complexo de inferioridade, ele fica aqui complexo, e aí ele não consegue evoluir. Porque ele fica com aquele discurso negativista, porque o meu patrão, porque isso, dando de coitado. Gente, isso não existe. Você tem que ter coragem, você tem que ter mente otimista, você precisa se desenvolver, né? Desenvolva a sua mente, não pode ficar com esse discurso. E outra coisa, também pessoas... O brasileiro também tem uma fama de muita gente preguiçosa. Preguiçoso, Flávio, quer abrir negócio, quer fazer negócio, mas não vai quer dar estudar, certo, você quer né, ser advogado, mas não quer estudar, ué. Não dá certo. Vai pra faculdade, mata a aula, dorme, entendeu? Falta. Então, não consegue. Não consegue tudo desenvolver. Na vida é o que eu estou dizendo, tudo existe os processos. Justamente. Tem pessoas que querem o propósito, mas não quer viver o processo. É o tal do vitimismo, né? Nos programas a gente vai falar muito sobre isso ainda. É até bom que já vai ficando um gostinho pro próximo, né? O próximo programa a gente vai falar muito mais. Depois também, Matheus, você já se sinta convidado já para participar mais vezes, tá? Porque esse bate-papo nosso aqui, sendo o primeiro, foi muito bom. Gostei, e tem muita coisa para a gente poder falar, né? Vai ser muita coisa tratada aqui sobre o negócio. Esse hoje é só para a gente dar aquele gostinho de pontapé inicial, de quando a gente está começando aquele projeto, né? E daqui vai sair muita semente ainda, que vai germinar muito ainda. Vai sair muita pílula, vamos dizer assim, de sucesso aí, que quem estiver acompanhando, quem conseguir acompanhar, né, todos os episódios, quem conseguiu acompanhar até agora, né, se não achou maçante demais, de repente, e conseguiu chegar até o final deste vídeo, e você curta aí, deixa o like, né? É o like assim que fala? Deixa a sua curtida. Deixa o like. Começa a compartilhar. A gente tem que começar a aprender, né? Curte, comenta e compartilha. Curte, comente e compartilhe. Então, né? Flávio, deixa eu fazer o meu marketing aqui. Vai lá. Vou fazer uma propaganda melhor, aproveitar o momento aqui, né? Não posso deixar de falar. Pessoal, você que está construindo, está reformando, né? Visite uma das nossas lojas aqui em Belo Horizonte, na região do Barreiro, em Birité. Nós temos lá porcelanatos polidos, porcelanatos de grandes formatos, produtos que vai atender isso ao seu sonho, que você está planejando aí para sua casa, para o seu comércio, seja o que for, na área de revestimento, de piso, porcelanato, nos procure e eu tenho certeza que você será bem atendido, você vai levar produtos de qualidade para sua casa. E lá na Santos e Ramos tem negociação, viu, pessoal? Lá na Santos e Ramos eles não perdem venda. Na Santos e Ramos eles não perdem venda, produto de qualidade, e lá é lugar de realizações de sonhos. É realização de sonho, né, Matheus? Quem chega lá tá com aquele sonho de encontrar a casa reformada, a sala nova, vai chegar lá, vai encontrar consultores, né? Porque lá não é vendedor não, pessoal, lá é consultor. Você vai chegar lá, vai encontrar pessoas lá que vai apresentar para você o melhor produto, é aquilo que se adequa melhor ao seu gosto, à sua casa. Pode levar o projeto lá também, né? Pode levar o projeto lá, vai ter gente lá para poder atender o seu negócio e realizar o seu sonho lá. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Igor, pela companhia. Obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Flávio, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, e você que está procurando uma contabilidade aí, você que talvez está insatisfeito com a sua contabilidade, eu recomendo a Conceito Contábil. Eu tenho certeza que você vai ser bem assessorado lá. O Flávio está lá, a sua equipe competente, pessoal, que vai te trazer benefício aí para a sua empresa, para o seu negócio.
E eu recomendo isso. Meu negócio, quando ele começou a crescer, eu busquei uma nova contabilidade, porque uma coisa puxa a outra e não tem jeito. É isso aí, Obrigado Matheus. a todos. E aproveitar a oportunidade e próxima. agradecer também, Matheus, né, pelo merchan também aí. Tamo junto. Né? Obrigado, Igor, obrigado, Jéssica, por essa oportunidade de a gente ter batido esse papo aqui também, né? E pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero vocês até o nosso próximo programa, tá bom? Até mais, tchau para vocês. Valeu.